Olá, tudo bem? Olha, agora eu vou falar com vocês sobre o emprego da vírgula, uma matéria essencial para quem está estudando língua portuguesa, a parte gramatical, ou para quem está se preparando para a redação. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é quando que nós não devemos empregar a vírgula, ok? Então a primeira regra que nós temos aí, gente, é o seguinte: entre o sujeito e o verbo da oração, quando juntos, por que quando juntos? Às vezes eles podem ter uma intercalação, mas quando eles estiverem juntos, nós não podemos empregar essa vírgula. Exemplo aqui: homens de vários lugares compraram o aplicativo. Para quem tem dificuldade em localizar o sujeito, a primeira dica é encontrar o verbo, no caso nós temos aqui o compraram, né? Perguntar: quem compraram? Homens de vários lugares. Então, vejam, sempre a pergunta quem antes do verbo vai fazer com que vocês localizem o sujeito, se existir um sujeito na oração. Então, beleza, homens de vários lugares é o sujeito. Compraram é o verbo. Vejam que eles estão juntos, então jamais vocês vão colocar uma vírgula entre eles. Agora, nós temos aqui o atenção. Se entre o sujeito e o verbo ocorrer adjunto ou oração, com pausas obrigatórias, a vírgula deve ser empregada. Então, vamos entender? Os homens, quando chegaram a outro país, tiveram surpresas. Vejam que nós estamos contando que quem tiveram surpresas? Os homens. Olha o verbo, tiveram. Ok? Então vejam que nossa oração é essa, olha. Os homens tiveram surpresas. Mas houve uma pausa para explicar quando que isso aconteceu. Então, quando chegaram a outro país, é uma adjunta adverbial, uma oração, né, que representa a adjunta adverbial de tempo, que é quando a coisa aconteceu. Então, houve uma interferência entre o sujeito e o verbo, eles não estão mais juntos, nós vamos separar essa interferência por vírgulas. Agora, nós temos mais um caso. Entre o verbo e seus complementos, quando juntos, também não podemos empregar vírgula. Vamos lá? Vocês já sabem. Localizem aí o verbo é pediu. Quem foi que pediu? O menino. Então, nós temos aqui o sujeito. Entre sujeito e verbo, não teremos vírgula. Agora, pediu o quê? Vamos saber o complemento? Quem pede, pede algo. Olha, pediu um monte de presentes a alguém. Então, pediu ao pai. Esse é um verbo que pede dois complementos. Então, por quê? Porque quem pede, pede algo a alguém. Então, aqui nós temos um complemento verbal e outro complemento verbal. Muita gente coloca vírgula aí. E não pode, tá? Os complementos estão juntos ao verbo. O sujeito está junto ao verbo. Então, nós não teremos vírgula aqui em lugar nenhum dessa frase. Em geral, outro caso. Antes de oração adverbial consecutiva, também não se emprega vírgula. Como assim oração adverbial consecutiva? Gente, é aquilo que indica a consequência. Olha essa frase: o aluno estudou tanto. Então veja que vocês já contaram uma coisa. O aluno estudou tanto que acabou passando em primeiro lugar. Olha que maravilha. Então, o aluno estudou tanto foi a causa. O que aconteceu por ele ter estudado tanto é a consequência. Então, ele acabou passando em primeiro lugar. E entre essa causa e essa consequência, nós não vamos empregar vírgulas. A vírgula deve ser empregada. Agora, nós vamos saber onde que nós devemos empregá-la. Para separar o adjunto adverbial deslocado. O que será isso? Vamos entender. Olha, as relações de trabalho transformaram o homem após a Revolução Industrial. Aí eu já vou contar uma outra coisa a vocês. Primeiro, sempre no mesmo passinho, vamos localizar o verbo, transformaram. Quem transformaram? As relações de trabalho é que transformaram. Olha, então aqui nós já localizamos o sujeito, nós localizamos o verbo. Olha, transformaram o quê? Vamos saber o complemento desse verbo? O homem. Então, aqui nós temos o complemento desse verbo.
quando que eles transformaram o homem? Após a Revolução Industrial. Então aqui nós temos o adjunto adverbial, tá? É um adjunto adverbial de tempo. É quando que a coisa acontece. A coisa que eu vou contar a vocês é o seguinte. Isso aqui nós chamamos de ordem canônica da língua portuguesa. Uma ordem direta que aparece primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo e depois o adjunto adverbial. Entre esses termos, nessa ordem, nós não podemos colocar nem vírgula e nem outro tipo de pontuação, tá? Eles não podem ser separados nessa ordem. Mas, se nós tirarmos dessa ordem, e geralmente, olha, as bancas tiram o adjunto adverbial e jogam no início da frase. Então, ele vai ser deslocado. Vejam aqui, após a Revolução Industrial, estão percebendo que agora o adjunto adverbial veio para o início da frase, não é o lugar dele, tá? Então, as relações de trabalho, olha onde que está o sujeito, transformaram o verbo, o homem, o complemento verbal. Então, quando ele é deslocado, nós vamos colocar a vírgula para separá-lo, tá? Indicando que ele está deslocado. Um outro caso, para separar apostos. O que são apostos, gente? Nós vamos colocar assim, ó, é algo que vem após aquilo que foi dito para explicar o significado desse termo. Então, aqui, ó, nós temos João de Menezes, criador do evento, saiu cedo da festa. Vejam, quem foi que saiu? Sempre, viu, gente? O guia é o verbo. Quem foi que saiu? João de Menezes. Então, João de Menezes saiu cedo da festa. Mas nós queremos explicar um pouquinho sobre quem é João de Menezes. Então, olha, é o criador do evento. Então, aqui teve uma interferência. Se tem uma interferência, e é uma interferência explicativa do termo anterior, né? Nós chamamos de aposto, vamos separar por vírgulas. Agora, nós vamos saber, olha, mais um caso. Para separar orações intercaladas e outras de caráter explicativo. Bem parecido com o anterior. O livro, disse Fábio, é o mesmo que ele comprou. Então, vejam, o que é o mesmo? O livro. Então, aqui nós temos a oração. Disse Fábio, vejam, já tem um caráter explicativo, está interferindo aí, nós vamos separar por vírgula. A maratona foi montada ontem. Olha, o que foi montada ontem? A maratona. Agora, que maratona que é essa? Vamos explicar? Para avaliar o vencedor. Então, por isso estamos separando por vírgula, tá? Para separar certas expressões explicativas ou retificativas, né? Que servem para fazer correção. A paz, isto é, o melhor estado de espírito, existe. Então, está explicando que a paz é o melhor estado de espírito. A vírgula também, gente, deve ser empregada, que são os nossos dois últimos casos, mas existem outros casos também de emprego da vírgula. Esses são os mais recorrentes, tá? Para separar vocativos. O que são vocativos, gente? Vem de vocário, significa chamamento. Então, não é o sujeito, muita gente confunde. Por quê? Vejam aqui. Nós já estudamos que para localizar o sujeito, nós vamos achar o verbo, vamos ao evento. Quem vamos? Vejam que somos nós. O verbo concorda com o sujeito. Mas o nós não está explícito aqui, ó. É um caso de sujeito antigamente denominado sujeito oculto, né? Então, beleza. Mas com quem que essa pessoa está conversando? Está conversando com a Maria. Então, Maria é o vocativo. Por isso está separada aqui por vírgula, tá? Maria está separada aqui por vírgula, porque é o vocativo. E também nós temos um hoje, olha só, o adjunto adverbial no início da frase, né, que indica tempo, também separado aqui por vírgula. Olha o sentido. Hoje, Maria, vamos ao evento. Então, eu converso com Maria. Essa pessoa com quem eu converso, né, escrita na frase, precisa ser separado por vírgula, nós chamamos de vocativo. Para separar nas datas, o nome do lugar. Então, aqui tem um lugar, São Francisco. E aí nós temos vírgula aqui separando, 25 de junho, ok? Espero que tenham compreendido. Grande beijo!